Olá, bem-vindo a mais um vídeo. Eu quero conversar com você aqui sobre o Ângelo. É uma história bem interessante de um menino que eu conheci lá na Bahia há mais ou menos 7 anos atrás. Na época ele tinha uns 12 a 13 anos. E ele era um menino meio diferente, um menino diferenciado. Era um menino bem interessado em aprender inglês, né? Ele era meio diferente. E eu conversei com ele, a gente conversou. Naquela época eu ainda não estava nas ideias que eu estou hoje, né? Eu estava mais dentro da religião, etc, né? Tinha recente chegado da Espanha, fazia pouco tempo que eu estava aqui. Então, se faz quase 12 anos que eu vim da Espanha, então já faz bem mais de 7 anos que eu vi esse menino. Ele é bem molequinho. E agora há pouco tempo eu fui passar o final de ano lá na Bahia, né? E eu reencontrei esse menino. E pasmem, não só encontrei com ele, mas eu conversei com outras pessoas. E é interessante que depois que eu comecei a trilhar esse caminho, sair fora da religião, encontrei, vamos dizer assim, o meu grupo, né, que tem uma galera que pensa igual a mim, a gente se reúne, a gente conversa sobre esses assuntos que eu venho relatando aqui no canal. E uma das coisas que a gente faz muito é ficar olhando para o céu, né? E eu já vi bastante coisas no céu. Então, se você não olha para o céu, eu te recomendo que você comece a olhar para o céu, principalmente à noite, depois das 8 por aí, ou 7:30, comece a olhar para o céu. Tira um tempo, senta no seu quintal ou aí na sua varanda e comece a observar o céu. Isso aí. Eu gosto de fazer muito isso aí, né? Nem sempre eu faço, mas sempre que possível eu estou observando o céu e já vi bastante coisa. E hoje as pessoas não estão olhando para o céu por causa da internet. As pessoas estão assim, sempre olhando para baixo. E houve um estudo de que olhar para baixo traz depressão e tristeza. Então a gente tem que olhar mais para cima, né? E a minha sobrinha, ela tem um telescópio, então ela gosta de olhar as estrelas, né, observar a lua. E um dia lá ela colocou o telescópio lá fora. A minha cunhada mora num condomínio, então ela estava observando, a gente estava observando e de repente chegou esse menino com a irmã dele e mais umas amigas e ficamos ali observando. E claro, como a gente estava olhando para o céu, surgiu o assunto, né, da lua. Inclusive nós estávamos olhando para a lua, ela puxou ali o zoom, a gente estava observando, e surgiu aquele assunto de realmente o homem pisou na lua, né? É real, não é real? E claro, se você fazer uma simples pesquisa na internet, você vai ver que tem muitos indícios, pessoal provando que aquilo foi uma farsa, que o homem não foi para a lua, o homem nunca pisou na lua. E provas tem sobrando na internet, é só você ser um pouco curioso, né? E esse rapaz também, ele não acredita que o homem pisou na lua. E aí começou o nosso bate-papo. E eu percebi uma coisa, que esse menino, ele está trilhando o caminho que eu trilhei para chegar aqui onde estou hoje. Eu comecei a fazer perguntas, a questionar as coisas ao meu redor. Comecei a questionar as coisas que eu via dentro da igreja, né? Eu estava participando, como eu sou formado em teólogo, as pessoas sempre me colocavam em cargos. Eu não era só um simples membro na igreja, quase sempre, né, eu estava mais envolvido dentro. Então quem está dentro vê coisas que quem está aqui não vê. E eu comecei a questionar. Foi aí que eu fui descobrindo as coisas. Então eu comecei a buscar informação ou conhecimento fora do que a religião prega. Então eu comecei
acompanhando o Hélio Couto. Eu fiz o caminho das palestras, né? Todas as palestras dele eu ouvi, acompanhei, né? E o Hélio Couto me ajudou muito a ver o outro lado da realidade. E o Ângelo, ele também fez todo o caminho da palestra e a gente começou a conversar e o nosso papo entrosou muito. Ou seja, ele tem quase as mesmas ideias que eu. E aí ele começou a fazer pergunta e eu comecei a conversar, ele ficou interessado. E aí foi onde que eu encontrei alguém que está no mesmo caminho que eu estou, entendeu? É um menino que questiona, é um menino que ele quer saber mais, ele não se contenta com o que o sistema ensinou ou a escola ensina. Ele já passou por várias religiões, para a evangélica, depois ele foi para a católica, inclusive ele virou até coroinha, mas por ser um questionador, geralmente sempre é descartado, né? Porque o questionador ele faz pergunta que muitas vezes o guru ou o líder não consegue responder. E aí é porque e os mistérios de Deus, né? Então, eu vejo que ele está no caminho correto, né? E logo, provavelmente ele vai estar em Dakla, porque eu expliquei para ele sobre Dakla, né? Que Dakla é um grupo de pesquisadores, não é uma religião. Muita gente acha que é uma religião, até hoje às vezes tem pessoas que eu converso e ainda acha que não é religião, não tem nada a ver com religião. Dakla é um grupo de pesquisadores onde a gente pesquisa sobre tudo, ciência, história, ufologia, tudo, né? Somos um grupo de pesquisadores, porque o Bilu deixou o recado, busquem conhecimentos, e é isso que a gente faz, né? E também eu me deparei com outro rapaz lá, que nós estávamos na piscina, e a conversa quase que batia também, né? Então, o que eu quero chegar na conclusão por estar falando sobre isso, é que as pessoas estão buscando por conhecimento. E hoje está fácil você buscar informação. Então a internet, ela é uma faca de dois gumes. Se você aproveitar a internet para buscar conhecimento, você tem. Se você quiser usar a internet para entretenimento também, né, é um caminho. Então tem dois lados. E a internet, por mais que tenha informação distorcida, tem muita informação boa. Basta você saber olhar, né, e pegar o que é bom. Então a internet hoje ela está ajudando muitas pessoas a buscar os questionamentos que muitas vezes a religião não te dá, o sistema não te dá, né? Mas vasculhando ali, você acaba tendo informação diferenciada, aonde responde a sua inquietação, as suas dúvidas. Então, eu acredito que todo questionador, aquele às vezes rebelde, ele é unidimensional, ele é um ser diferenciado, ele é uma pessoa que não se conforma com esse sistema. Então, se você é aquela pessoa que não se conforma com esse sistema e no fundo do teu coração arde um desejo de fazer alguma coisa para mudar essa realidade, você é unidimensional, você está aqui para algum propósito. E o primeiro passo é buscar conhecimento, buscar informação para entender o que você está fazendo aqui, de onde você veio e para onde você vai. E quem busca, encontra. Basta você ter a mente aberta, tirar o véu, se você é religioso, da religião e começar a fazer perguntas simples e começar a comparar. E assim você vai começar a trilhar o caminho da liberdade sem a culpa que a religião coloca. Porque quem cresce na religião, ele vive com um sentimento de culpa e ele nunca consegue alcançar a perfeição que eles pregam. Então, comece a questionar, comece a fazer pergunta simples. E aí você vai entender
Tudo não passa de uma manipulação. E você vai encontrar o caminho que talvez você está procurando, que é o caminho do meio. O caminho da neutralidade. E é esse caminho que eu estou trilhando hoje. Estou no processo, estou aprendendo. Entre erros e acerto, eu estou evoluindo. Vou ficando por aqui com este vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva, ative o sininho das notificações e, claro, deixe aqui nos comentários o que você acha de tudo isso. Quero saber a sua opinião. Não tenha medo, pode comentar. Eu vejo que as pessoas têm medo de expor a sua opinião. Medo do que você tem? Eu não vou te julgar. Mas põe aí se você está de acordo ou não, coloca aqui embaixo. Eu gostaria de saber. Não tenha medo. Te vejo no próximo vídeo. Um abraço.